Glória a Deus. Paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 27, até o versículo 6. Salmo de número 27, até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aleluia. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos em Tua casa. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos para aprender a Tua palavra. Nessa manhã, fala com a Tua igreja, Pai. Nessa manhã, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Nos apresentamos a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um daqueles que estão aqui nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Assente-se, vamos cantar uma canção nessa manhã. Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Pai. Glória ao nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos para a segunda lição desse último trimestre de 2025. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura. Da nossa revista. Lição de número 2, 12 de outubro de 2025. Título da lição: Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Textual: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, capítulo 1, versículo 5. Objetivos da lição: conhecer a origem de Josué, ressaltar que Deus usou Josué segundo a sua vontade, identificar a obediência como fator essencial ao êxito de Josué. Vamos ler aqui nos textos de referência, Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Vamos fazer aquela leitura intercalada, vou ler o primeiro. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.
não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Nós temos aqui um motivo de oração apresentado pela revista. Ore para que o discipulado produza líderes para a obra de Deus. Vamos orar uma vez mais. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa lição que o Senhor preparou para nós essa manhã. Que o nosso coração seja um terreno fértil. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Que nós possamos estar concentrados, ó Deus, no trono da graça, aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor use o professor nessa manhã e fale com a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, para que possamos fazer discípulos que possam estar agindo e atuando na Tua obra. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos. Amém. Podem se assentar, professor, nessa manhã, nosso primeiro vice-pastor, Gilson. Glória a Jesus, paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma lição nesta manhã da Escola Bíblica Dominical, né? Hoje é um dia comemorativo, Dia das Crianças. Sei que tem pessoas que estão, irmãos, visitando aí familiares, para não deixar passar em branco o meu dia. As crianças ficam todas eufóricas. Comemorações, festividades, para ganhar presentes. Mas nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus mais um dia. Meus irmãos, segunda lição, nós vamos estudar esse trimestre sobre personagens bíblicos, né? Virtuosos e marcantes, homens e mulheres que dedicaram suas vidas a Deus, fazendo a obra de Deus e nos dando exemplo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para o dia de hoje. E hoje nós vamos estudar sobre Josué. A lição de hoje, eu particularmente tenho uma admiração muito grande por este homem de Deus chamado Josué, né? A introdução nos fala que estudaremos a história de Josué, que assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Com certeza será um aprendizado significativo sobre obedecer às leis do Senhor e submeter-se às lideranças que Ele instituiu sobre nossa vida ministerial. Josué, meus irmãos, é um verdadeiro exemplo de postura de servo de Deus. Ele, desde o começo da história, desde a primeira vez que se relatou o nome dele na Bíblia, já havia-se nele uma postura de servo, de homem de Deus, de pessoa de caráter, de responsabilidade, de compromisso. E ele já tinha, meus irmãos, ele já tinha a promessa de Deus
a garantia da presença de Deus, a experiência de vitórias. Quando ele viu o povo sair do Egito, ele presenciou muitas batalhas, participou, ele já tinha essa experiência. Ele já tinha a chamada de Deus na sua vida. Então, era para ser um homem quase perfeito, né? Se existisse perfeição, Josué seria um desses. Mas a perfeição só vai ser alcançada na glória. Mas foi um homem que nos deu exemplo de tudo, de caráter, de serviço, de responsabilidade, de presença de Deus, de submissão, de fidelidade, de responsabilidade. Quer dizer, um homem que com certeza nós só tem que falar exemplos bons. A origem dele, ele era filho de Num, né? Da tribo de Efraim. O nome dele era Oséias, antes, que em hebraico significava ele salvou, ou libertador. Recebeu de Moisés o nome Josué, está relatado lá em Números capítulo 13, o versículo 8 ao 16. Josué significa: o Senhor é salvação. A forma grega de seu nome é Jesus. Assim, Josué tipifica Cristo ao conduzir os israelitas até a terra prometida, obtendo vitória sobre os inimigos de Israel. É possível que Josué tenha sido um guerreiro antes, porque como ele nasceu no Egito, ele nasceu na escravidão, e o povo do Egito, o faraó, recrutava homens escravos, às vezes, para participar de batalhas. Possivelmente Josué poderia ter sido um soldado de guerra, com habilidades. Isso são historiadores que falam, a Bíblia não relata isso, mas a história, livros de historiadores aí, falam, porque ele já tinha um instinto de militar, um instinto de soldado, obediente. E nós sabemos que a base do militarismo é a obediência. E uma pessoa, quando ela é obediente aos homens, aqui na terra, ela está muito próxima a ser obediente a Deus. Porque nós vivemos uns dias que o homem não quer obedecer ninguém. Naquela época era assim. Então, quando a pessoa tem no seu espírito, no seu caráter, na sua personalidade, a obediência, ele está muito perto de ser uma pessoa serva de Deus, porque é a base. Obedecer é a base. Então, nós vendo no campo militar, quem já foi militar sabe que a base do militarismo é a obediência. O soldado é treinado para obedecer, é treinado para a guerra, para a batalha, para defender o seu país, a sua nação, mas ele é treinado para ser um subordinado, obediente. E toda pessoa que é obediente, seja o pai, seja a mãe, seja o seu pastor, seja o seu governo, seja o seu estado, naturalmente falando, ele já tem um bom caminho andado para também ser obediente a Deus. Porque não é fácil achar dessas pessoas. Tem gente que só pensa nele
É só ele que sabe, é só ele que resolve, é só ele que domina. Não quer ter essa humildade de aprender, de obedecer, de se aconselhar. Então, Josué tinha todas essas características. O ponto de partida aqui destaca a obediência, a base da vida cristã. Obedecer a Deus. Não adianta a pessoa falar que serve a Deus, que ama a Deus, se ela não obedece os seus mandamentos, a sua palavra, se ela não obedece a sua vontade. A vontade de Deus, ela é superior à nossa. Nós temos uma vontade, queremos alguma coisa, mas é Deus que determina, é Deus que faz, é Deus que dá. Então o servo dele tem que ser, primeiramente, uma pessoa obediente. 1.1, já falando, Josué é um homem obediente, olha aí. Vamos ler lá, vamos lá. Josué tinha grande admiração por seu líder, Moisés, sempre designado seu sucessor, segundo a vontade de Deus. Josué capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo, olha aqui. Então, o próprio Deus, quando recolheu Moisés, ele falou com Josué. E vamos ver. Era um assistente presente que não se afastava da tenda. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, versículo 11. Olha aqui, meus irmãos. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço, Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Quer dizer que Josué, além de ser obediente a Deus, amar a Deus, fazer a vontade de Deus, era obediente e era servo de Moisés. Era seu auxiliar, seu ajudador, seu companheiro nas horas de tristeza, nas horas de angústias. Moisés conversava muito com Josué. Já creio eu que moldando o caráter, a personalidade de Josué, para no futuro Deus fazer uma obra, Deus colocá-lo para assumir o lugar de Moisés. Com certeza essa dedicação tornou Josué capaz de suceder a Moisés e liderar os israelitas até a terra prometida. Apesar das muitas adversidades no caminho pelo deserto, Josué cumpriu sua missão até o fim, entrando com o povo de Israel na terra que Deus lhes havia prometido, lá em Gênesis capítulo 13, no versículo 15. Vamos ver, tem muita referência aqui hoje, meus irmãos. 13, 15. E é bom quando a Bíblia nos traz esse respaldo aqui, ó. A revista nos explica, nos ajuda, mas a palavra de Deus confirma aqui, ó. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Deus fez essa promessa lá em Gênesis a Abraão. E Moisés estava cumprindo essa ordem. E Josué ia terminar
que na realidade quem entrou na terra prometida com o povo de Israel foi Josué. Amém, meus irmãos? Então, para nós finalizarmos aí a origem de Josué, vamos ler lá também, deixa eu ver se é Números capítulo 14, versículo 9. Números. Eu passei essa referência aqui, mas eu acho que ainda está em tempo. Números 14, 9. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha aí, meus irmãos. Josué encorajando o povo, ajudando a Moisés. 1.2, Moisés, um grande líder. Meus irmãos, suceder alguém que fracassa é de muita responsabilidade. Com certeza é uma pessoa que merece e tem respaldo para isso. Mas suceder uma pessoa como foi Moisés, um homem como foi Moisés, com certeza a responsabilidade era muitas vezes mais pesada para Josué. Porque Moisés era um homem que falava com Deus, era amigo de Deus, era obediente, fazia a vontade de Deus, fez inúmeros milagres através do poder de Deus. Então Josué tinha ali uma responsabilidade grande. Moisés, ele foi legislador, ele foi líder, ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi diplomata quando ele ia na presença do faraó interceder pelo povo. Então Moisés era um líder muito, muito além daquilo que nós imaginamos. Então a responsabilidade de Josué em sucedê-lo, com certeza, era bem mais pesada. Se ele tivesse sucedendo uma pessoa que tinha fracassado no seu ministério, fracassado numa batalha, quer dizer, sendo uma pessoa de escape, para tentar erguer, levantar a autoestima do povo, a responsabilidade seria menor. Mas não, ele estava sucedendo um homem que cumpria toda a determinação de Deus. Quer dizer, um homem que era obediente a Deus e tinha todas essas qualidades aqui. Então o peso para ele foi muito grande. Vamos ver lá, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Vê o que fala aqui de Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então Josué, já sabendo disso, pesava muito nos ombros dele essa responsabilidade, porque a Bíblia relatou que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Então já era um peso, já era um peso grande. Mas vamos seguir aqui, Um bom líder deve preparar sucessores para ocupar seu lugar quando for a hora. Moisés foi o maior legislador de Israel, deixando um legado rico para aqueles que caminharam com ele. Durante seus primeiros 40 anos, Moisés foi instruído no Egito. Todos conhecem a história. Então passou os próximos 40 anos como estrangeiro na terra de Midian, na terra de Jetro, do seu sogro, fugido do faraó, corrido. Quer dizer, Moisés passou 40 anos ali,
cuidando do gado do seu sogro. Olha aqui. Até o dia que o Senhor chamou para liderar ou para libertar o seu povo do Egito. Por fim, durante mais de 40 anos, Moisés conduziu o povo no deserto. Atos 7:36. Atos 7:36. Olha aqui. Foi Moisés que os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, olha a responsabilidade que Josué teria ao suceder Moisés. Olha aqui, em direção à terra prometida. Glória a Jesus. 1.3. O valor do discipulado. Discipulado, meus irmãos, é isso aqui, ó. É a escola bíblica, é a palavra, o valor que isso aqui tem para a obra de Deus, o valor da pessoa que é instruída, da pessoa que instrui. A obra de Deus, ela cresce assim. Apesar que hoje, em muitos lugares, muitos países, inclusive o nosso, o povo não valoriza tanto mais o discipulado, o ensinar a palavra. A pessoa arrebanha multidões, 5, 10 mil pessoas, e a pessoa sai dali e não tem um discipulado, não aprende na obra de Deus, não cria vínculos para se tornar um líder mais tarde, um líder religioso, um líder de casa. Falta muito isso hoje em dia. Eu já vi histórias aí de igrejas que a pessoa converte lá no mesmo dia e já sai batizada. Falta o aprendizado da palavra de Deus, falta as pessoas se interessar. E temos líderes também assim, que muitas vezes só preocupa com o seu, só preocupa com o seu bem-estar, com a sua família, não procura colocar homens, ensinar pessoas a ajudar. Tem tanta gente independente na igreja, por esse mundo afora, mas não é o que a Bíblia nos ensina. Olha aqui, Josué foi o resultado de um discipulado eficaz. Quem, meus irmãos? Quem discipulou Josué? Êxodo 24:13, vamos ver mais referências aqui. Êxodo 24:13. Glória a Jesus. Moisés se aprontou, juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Josué era discipulado por Moisés. Êxodo 23:11, vamos ver. Glória a Jesus, aleluia. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer, e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha, com o seu olival. É ensinamento. Números 11:28, outra referência. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que pare com isso. Olha aqui, meus irmãos. Josué, filho de Num,
auxiliar de Moisés, sendo discipulado por Moisés. Números 27, 18. Mais uma referência, vamos ver aqui. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Estava chegando o momento ali, de Deus passar para Josué o bastão. Ele já tinha o Espírito de Deus, mas Moisés impôs a mão sobre ele, o abençoou, o consagrou. Quer dizer que durante toda a trajetória do povo de Israel, desde a saída do Egito, Josué era discipulado por Moisés. Além de fiel a Moisés, Josué era fiel a Deus. O que fica claro quando ele exorta o povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolher hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele famoso, maravilhoso versículo, Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje, ele falando para o povo, já depois de várias batalhas vencidas, já se aproximando da terra prometida, ele fala para o povo: escolhe a que Deus vocês querem servir, ao Deus de seus pais que ficou para trás, ao Deus dos amorreus que nós habitamos nessa terra hoje. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, acima de tudo, Josué era um homem temente a Deus, fiel a Deus, fiel à palavra. Dificilmente um homem consegue ser obediente a outro homem, fiel a outro homem, se primeiramente ele não for fiel a Deus. Muitas coisas ele tem que deixar de fazer da sua própria vontade, contrariar o seu próprio desejo, pela palavra de Deus, pela fidelidade a Deus, pela fidelidade à palavra, pelo caminhar cristão, pela vida cristã, pela igreja, pela sua família. Muito, muito boa essa lição nesta manhã. Falar de Josué é difícil. Ele foi comparado aqui, até o nome dele tipifica de Jesus Cristo. Falar de Josué não tem qualidades. Nós vimos aqui na introdução, é um exemplo de postura de servo de Deus. Agora, se a pessoa é um exemplo de servo de Deus, imagina para os outros. Se ele é um exemplo na obra, no serviço, na fidelidade a Deus, imagina para os de casa, para os homens aqui na terra. Como é bom ter uma pessoa dessa do lado da gente, fiel, honesto, de caráter, responsável, com grandes habilidades, guerreiro, forte. Josué passou por várias lutas, várias dificuldades, várias. Perdeu seu pai novo, perdeu sua mãe, era escravo. Às vezes, o escravo naquela época não tinha nem projeção, projeto futuro. O projeto que muitos teve ali durante 400 anos foi trabalhar e morrer. A escravidão era isso. Então Josué sofreu. As coisas não caíram para ele do céu de mão beijada. As suas qualidades escritas aqui não veio de graça. Ela veio pela graça. Mas ele enfrentou dificuldades.
é o que nos fala aqui na verdade aplicada. Mesmo tendo as promessas de Deus, nós, e a garantia da sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. Então, nós temos essa garantia da promessa de Deus, da nossa pátria. Só que nós temos que ter bom ânimo, esforçar, pelejar, lutar, passar por cima das dificuldades que vão vir, e não perder o ânimo, não perder as forças, não perder a fé, não parar no meio do caminho, não desistir do nosso objetivo maior. Quantos na Bíblia Sagrada nos dá esse exemplo? Tópico 2: dispõe-te, levanta-te agora. Meus irmãos, esse tópico aqui, Deus disse a Josué: dispõe-te agora, pois o meu servo Moisés está morto. Josué 1:2. Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Ali, meus irmãos, foi um momento que Deus recolheu Moisés. Moisés avistou além do Jordão, viu tudo ali de cima do monte. Deus o levou e assumiu Josué, colocou Josué, e Deus lhe faz promessas. Só que toda promessa ela vem com exigências também. Deus prometeu a Josué que aonde ele pisasse, a terra que ele pisasse era dele. E mais, prometeu que aonde a visão dele via, ou não via, aonde era futuro, ele não estava vendo, aonde ele fosse, era dele. Isso é promessa de Deus, mas ela não vem sem exigências. Vamos ver lá? Josué 1:3, vamos lá na promessa. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Isso é uma promessa de Deus. Josué já tinha no seu coração ali, certamente, a vitória garantida, mas ela não vem sem exigências. Olha aqui, 1:7, vamos ver o versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. Quer dizer, exigência de Deus. Ele deveria ser forte e muito corajoso. Não era só corajoso, não, muito. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Josué se pega aquela promessa de Deus ali, onde você colocar a planta dos seus pés, sim, e se acomodasse, ele cairia aqui, no versículo 7. Tão somente seja forte. Na nossa caminhada cristã, meus irmãos, na nossa vida diária, na nossa luta diária, nós temos que ser forte. Muitas vezes chorar por dentro, chorar calado. Muitas vezes ficar tristes, abatidos. Mas temos que seguir forte.
e muito corajoso. Muito corajoso. Não é só coragem, não. Nós temos que ter muita coragem de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os problemas de peito aberto, cara a cara, sem se esquivar, sem colocar a culpa no outro. Quantas pessoas é assim? Primeiro problema, primeira dificuldade, primeira desavença, foi fulano, foi ciclano, é o pecado, é o diabo. Olha o que Deus fala. Tenha cuidado de fazer segundo toda a lei. Tenha cuidado de andar segundo a palavra de Deus. Cuida de andar segundo a palavra de Deus. Se alguém quiser distorcer a palavra, te ensinar algo errado, algo diferente, vá para a palavra. A palavra te orienta. A palavra faz com que você tome a decisão certa. Não se desvie dela, quer dizer, não abandone dela, não abandone ela. Quantas vezes a pessoa abandona a igreja? Meus irmãos, para a igreja nós temos que vir com vontade ou sem vontade. Não estou com vontade de ir para a igreja hoje não, estou cansado. Tenha coragem, tenha força, toma um banho, eu vou para a igreja. A hora que chega aqui as coisas mudam. Então tem pessoas que às vezes por qualquer motivo afasta da igreja. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ir na igreja. Olha aqui. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Isso é um conselho. Era uma palavra que Deus estava dando direto a Josué. Quer herdar a promessa que foi feita lá em Gênesis? Quer entrar na terra prometida? Não desvie da palavra. Tenha coragem, tenha força. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. Não escuta coisas que não convêm. Não vai em conselhos de pessoas que não conhecem. Aquela igreja está assim, eu vou mudar, vou parar, vou deixar de ir. A pessoa acha que está abandonando a igreja. Não, ela está abandonando é Deus. A igreja vai continuar sem ela. A caminhada, a obra de Deus, a jornada cristã vai continuar sem 1, sem 2, sem 3, sem 10. Mas a pessoa não. A primeira coisa que ela põe na cabeça é que as coisas dela estão piorando depois que ela foi para a igreja. Estou indo para a igreja, só está piorando. Quantas vezes a gente escuta isso? Ou escuta de quem nunca foi falar, mas você vive dificuldade, vive problema, vive doente, vive com isso, vive com aquilo, está na igreja. Ainda bate no peito, o acusador. Eu nunca pisei dentro da igreja, nunca pus o pé dentro da igreja, minha vida é boa. Só que o que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida dele está boa aqui, momentaneamente, passageiro. A vida do cidadão hoje é até 80 anos, 90. E olha lá que depois dos 70 já fica por mão de alguém, andando guiado por alguém, quer dizer, sem tomar decisões próprias, cansado. Então é uma vida muito passageira. E a pessoa mundana, a pessoa do mundo, ela bate no peito e fala: eu estou bem, minha conta bancária está boa, meu celeiro está farto, meus filhos estão bem, minha casa está bem. Já pensou, meus irmãos, o que aconteceu com Jó? Que era um servo fiel a Deus. O povo chegava nele para lisonjear, para lhe bajular, e ele não queria aquilo, não gostava, não aceitava, não queria aqueles adjetivos,
sacrificar a Deus era fiel antes dele perder tudo. Ele já tinha esse temor, ele sabia que aquilo tudo era de Deus. Na mesma hora que estivesse na mão dele, podia estar na mão de outro. E nós vimos o que aconteceu na vida dele. Então Josué, essa lição nos traz exemplos maravilhosos. Dispõe-te agora da ideia de levantar-se o mais rápido possível. Quando esse versículo fala, dispõe-te agora, a ideia assim, de levantar e agir o mais rápido possível, sair na hora, fazer com que seja colocado em prática uma determinada ordem. Ele deveria passar a funcionar como um novo líder do povo de Israel, preparar-se para guiá-los, atravessar o rio Jordão, chegar a Jericó e enfrentar fortalezas e gigantes até conquistar a terra prometida. Dali para frente, engana-se que ele assumiu o lugar de Moisés, engana quem pensa que ele teve uma vida fácil. Ele teve que atravessar o Jordão, ele teve que enfrentar reis, ele teve que enfrentar Jericó, destruir o muro de Jericó, ele teve que enfrentar batalhas, ele perdeu muita coisa, ele lutou, mas ele foi forte e muito corajoso. Não foi fácil só porque tinha a promessa de Deus. E a vida para nós aqui hoje não é fácil só porque nós temos a promessa de uma vida eterna. Nós temos a promessa de Deus estar conosco, a presença dele, o ajudar dele, mas temos exigências a ser cumpridas, e a nossa fé, a nossa vida cristã, a nossa caminhada diária não será fácil. Não adianta a pessoa chegar para o outro e falar, não, a sua coisa agora, a sua vida agora mudou sim, porque agora você vai ter um companheiro, você vai ter o Espírito Santo, você vai ter Deus na sua vida, você vai ter alguém para te guiar, para te ajudar, para quando você cair, ele puxar você pela tua mão, te levantar, para quando você estiver angustiado, ele te consolar, para quando você estiver triste, tiver pesadelos, ele te auxiliar, te ajudar, te dar ânimo, te dar força, restaurar a sua fé, às vezes, se tiver pouca. Então nós temos essa promessa da parte de Deus. Glória a Jesus. A ordem foi cumprida. Josué se reuniu com os líderes do povo e pediu a eles que alertassem os israelitas para juntar alimentos, porque dentro de 3 dias eles partiriam e atravessariam o Rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor jurou que daria aos seus pais. O povo de Israel respondeu favoravelmente, dizendo que fariam tudo que Josué mandou e iriam aonde ele o enviasse. Glória a Jesus. Vamos ler esse texto aqui, Josué 1, 10 ao 18. Os irmãos, um texto longo, mas preparação para atravessar o Jordão. Então Josué deu ordens aos seus chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará essa terra. Josué não esqueceu nem da promessa que Moisés tinha feito ao povo lá atrás. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês.
e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão, para o sol nascente. Meus irmãos, isso aqui é uma promessa que Moisés fez para 3 tribos atrás, para que atravessasse o Jordão e ia dar aquelas terras. O povo foi tão obediente, os líderes, os guerreiros, os valentes, que eles atravessaram o Jordão e ficaram ali só as mulheres, as crianças, o gado daquele povo. Eles continuaram, e os irmãos sabem que foi muitos anos para frente. Os homens continuaram a batalha até conseguir entrar na terra prometida, até todo mundo estar amparado, até todo mundo ter alcançado a sua terra. Aí aqueles voltaram lá para o Jordão, lá para onde Deus tinha prometido. Eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhe ordenar, será morto. Então somente seja forte e corajoso. Esse texto aqui é um texto maravilhoso. É um texto que levanta a autoestima de qualquer crente que está capengando. É um texto que dá força, que fortalece, que ajuda, que ampara. É muito bom. A responsabilidade de substituir Moisés, todos já vimos muito, né? Josué foi escolhido para auxiliar Moisés, ainda é jovem. Olha aqui, lá em Êxodo 33, 11. Vamos ver o que fala aqui. Ainda é jovem, ele foi escolhido. 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Nós vemos no começo da aula. Então Josué foi escolhido para ser auxiliar de Moisés ainda jovem. E isso lhe deu a oportunidade de aprender e crescer também como servo de Deus. Josué tinha reverência à autoridade que havia sobre a vida de Moisés, com quem Deus falava face a face. Josué, por sua vez, recebeu uma ordenança que envolvia coragem e fé. Esforça-te e tem bom ânimo. Passamos por isso aí. Josué, coragem, esforço e perseverança. O líder eficiente deve ter algumas características, meus irmãos. Como coragem. O que é coragem? É não ter medo de correr risco, pois todo líder está sujeito a enfrentar circunstâncias adversas. Esforço. O que é esforço? É o empenho físico e emocional para conseguir os melhores resultados na missão assumida. Perseverança. O que é perseverança? É não desistir de alcançar as metas estabelecidas, inclusive recomeçando quando necessário. Perseverar, meus irmãos, é não parar no meio do caminho. Está ruim, começa de novo. Está difícil, começa de novo. Não pode parar. Perseverar é isso. Essas 3 características integram a liderança eficaz. E Josué reunia todas elas. Quer dizer, ele tinha coragem, ele tinha esforço e ele tinha perseverança. Tópico 3 e já partindo para o final. A obediência leva ao êxito. Então quem obedece? Como fica evidente na história de Josué, o sucesso da conquista passa pela obediência a Deus e aos líderes por ele instituídos. Então
toda pessoa que quer alcançar um objetivo e quer vencer na vida, começa por obedecer, primeiramente a Deus, depois aos seus líderes, que Deus colocou no seu caminho, ao seu chefe, ao seu pai, ao seu pastor, todos que exercer uma liderança sobre a gente. Primeiro a gente deve obediência a Deus. Se alguém quiser que a gente faça alguma coisa que contraria a vontade de Deus, aí já não é obedecer. Aí a pessoa tem que desobedecer mesmo. A obediência primeiro é a Deus. Prosperar no caminho. O mérito de Josué estava principalmente em sua obediência e temor a Deus. Moisés havia colocado as suas mãos em Josué e ele ficou cheio do espírito de sabedoria quando Moisés o abençoou. Seguindo, Deus confirma o seu projeto. O líder cristão deve andar sob a orientação do Espírito Santo. E cada etapa de sua caminhada ministerial, para ter certeza de que está seguindo na direção da vontade de Deus, e não segundo a sua própria vontade, como aconteceu com Josué. Diante das incertezas, devemos pedir em oração a confirmação do Senhor, para saber qual o caminho seguir. Então, nós precisamos o que, meus irmãos? Ser guiados pelo Espírito de Deus. Muitas vezes o Espírito quer que a gente faça uma coisa, e a carne quer que a gente faça outra. E quando isso acontece, vem consequências. Então nós temos que pedir em oração: Senhor, me guia, que o seu Espírito me conduza, que eu faça a tua vontade. Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade da carne, do eu. E aí, submeta-se a Deus. Existem regras para todas as áreas da vida, meus irmãos. Olha aqui. Isso é muito importante, é muito bonito isso aqui. Deixar de cumpri-las é sinal de desobediência. Josué foi fiel e observou a lei. Ele seguiu as ordens recebidas, demonstrando que a sua obediência era acompanhada por uma fé inabalável. Por isso é lembrado como um servo leal, cuja vida reflete o poder da submissão à vontade de Deus. Josué teve esse compromisso. Agora o nosso comentarista fala aqui, ó. Quando uma pessoa recebe todos os treinamentos e suportes necessários e não consegue dar resultado esperado, ele deverá ser substituído. São os comentaristas, em toda a área da vida. Você tem um funcionário, ensina, dá treinamento, auxilia, ajuda, peleja, e a pessoa não te dá resultado, ela tem que ser substituída em qualquer parte da vida. É melhor trabalhar com um leigo entusiasmado do que com um doutor desanimado. É melhor a pessoa trabalhar com uma pessoa que não sabe fazer nada, mas tem força, tem coragem, tem ânimo para aprender, do que uma pessoa que é letrada, doutorada, mas não quer fazer nada, é desanimado, é preguiçoso, está abatido. Olha isso. É melhor trabalhar com um aprendiz do que com um profissional rebelde que não obedece e nem respeita seu líder. É melhor colocar uma pessoa que está aprendendo do seu lado, para a gente moldar, para a gente ensinar, para a gente instruir, do que colocar um profissional qualificado, mas que sequer respeita o seu líder. É difícil. Essa pessoa rebelde, ela faz te tirar para trás, te puxar. Então é melhor uma pessoa que não sabe nada, que não conhece do assunto, mas tem vontade de aprender, tem coragem, tem força, tem ânimo, do que um que se diz capacitado.
profissionalmente ou espiritualmente, mas é rebelde, não respeita o seu líder, não tem força de vontade, é desanimado, ela não vai te dar lucro, ela só vai te dar prejuízo. Amém, meus irmãos? Conclusão: Josué se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas de liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus. Meus irmãos, o principal é a obediência a Deus e da confiança em suas promessas. Quer dizer, primeiro é obedecer e depois é confiar que Deus nos fez uma promessa. Aplicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor por essa oportunidade. E eu tenho certeza, Josué foi um grande exemplo para nós. Deus abençoe nosso professor nessa manhã. Josué é um homem notável. Estava ouvindo ali o nosso professor e meditando sobre o fato de que sempre haverá demandas no reino de Deus. Deus sempre vai precisar de Moisés, Josué, Caleb, para que possam estar assumindo aí a necessidade que aparecer. Então, na nossa vida sempre vai aparecer a oportunidade de trabalhar para o Senhor, de servir ao Senhor. E os exemplos deixados por esses homens e mulheres, que nós vamos estudar aqui sobre algumas mulheres também, são fundamentais para que nós possamos perceber a necessidade de também assumirmos a nossa posição de servos, de trabalhadores na obra. Deus abençoe nosso professor. Vamos ficar de pé, já vamos orar, encerrando a nossa escola bíblica. Logo mais às 19 horas teremos o nosso culto. Venha, convide alguém, vamos cultuar ao Senhor. Se você trouxe uma oferta ou o seu dízimo, apresente ao Senhor agora. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esta lição. Obrigado por aqueles que aqui estiveram, obrigado pela vida do professor, ó Pai, que nós possamos servir, que nós possamos sim nos colocar na brecha, que nós possamos cumprir o nosso propósito, ó Deus, diante do Senhor. Fortaleça-nos, Pai, abra os nossos olhos, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, o trabalho das nossas mãos. O Senhor nos dê um dia de bênção, de paz, um almoço abençoado, uma tarde abençoada. O Senhor nos permite estar na tua casa à noite. O Senhor receba a oferta daqueles que trouxeram oferta para a tua casa nessa manhã, os dizimistas, para os ofertantes, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela vida do professor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está terminado, em nome de Jesus. Deus os abençoe.